Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Descomplicando NR13. Meu nome é Nilton Moraes, eu sou especialista em NR13, trabalho há mais de 30 anos, na área de inspeção de equipamentos e me especializei nessa disciplina de NR13. E o objetivo desse canal aqui é ajudar engenheiros mecânicos, também a técnicos de inspeção, técnicos mecânicos e outras pessoas interessadas a se especializarem na área de NR13. Então, eu montei um grupo gratuito, né, com conteúdos exclusivos sobre NR13. O link está na descrição do vídeo e tem uma aplicação para você, se tiver interesse, participar desse grupo. Eu vou gravar, né, uma aula nova toda semana. E na aula de hoje, eu resolvi falar um pouco sobre um dos equipamentos, né, que eu considero assim mais complexo de inspecionar, né, na área de inspeção, que são os permutadores de calor. Então, vamos falar um pouco sobre permutador de calor. Vamos ver aqui inicialmente, né, a definição sobre permutador de calor. Então, o que é que nós podemos dizer que é um permutador de calor ou um trocador de calor, também como é comumente chamado? É um equipamento que transfere calor entre dois fluidos, gases ou líquidos, a temperaturas diferentes. Então, sem que estes venham a se misturar. Essa transferência de calor ela ocorre através de uma superfície de separação, como placas, tubos, aproveitando o princípio de que o calor sempre flui de um corpo mais quente para um mais frio. Então, esses dispositivos, esses equipamentos, eles são importantíssimos em diversas indústrias, né? Na aplicação em diversas indústrias. E, com certeza, em qualquer indústria de médio, de grande porte, nós encontramos, né, um permutador de calor. Até no nosso carro, se vocês prestarem atenção, o radiador, ele é um permutador de calor. A água ali, ela resfria o motor do carro e aquela troca de calor, né, entre a água e a superfície quente do motor é exatamente o princípio de funcionamento de um permutador de calor. Mas vamos falar dos equipamentos mais complexos, né? Então nós vimos aí a definição. Para nós aprofundarmos mais sobre o permutador de calor, é muito importante nós conhecermos os componentes desse permutador de calor. Por quê? Não só de permutador de calor, mas qualquer equipamento que nós formos inspecionar, nós precisamos conhecê-lo, precisamos conhecer cada parte do equipamento e qual a função dessas partes. Por quê? Porque isso vai nos ajudar muito a onde ver os pontos mais críticos no equipamento, onde nós temos que ter mais atenção e onde são as regiões onde há maior probabilidade de ocorrer ou encontrar uma descontinuidade. Então, vamos pegar aqui um exemplo de um permutador de casco e tubos. Temos aqui esse modelo, né, que é um permutador de casco e tubos, com espelho flutuante e tampa do flutuante. Então, nós vamos ver aqui de uma maneira simbólica, porque isso aqui é só um esboço, né? É um breve desenho aí, um croquis de um equipamento casco e tubo. Né? Então, nós temos aqui o carretel, ou cabeçote de entrada, né? Ele, como tem o formato de um carretel, então na linguagem popular ele é chamado de carretel, e até tecnicamente também é chamado de carretel. Se nós pegarmos aí o guia do IBP, né, que é uma publicação que nos ajuda muito na área de inspeção, vocês vão ver que lá é chamado de carretel, mas também chamamos tecnicamente como cabeçote. Então aqui nesse cabeçote, ou nesse carretel, nós temos aqui a conexão de entrada e conexão de saída, e aqui a tampa, né, do carretel. Aqui dentro do carretel é comum ter essa chapa aqui, que é a chapa divisora de passes. Então, como que funciona? Ao fluido entrar aqui, ele vai bater nessa chapa divisora de passes e, obrigatoriamente, ele vai circular aqui nos tubos. Então, ele vai vir por dentro dos tubos, vai sair aqui no espelho flutuante, vai bater na tampa do flutuante, vai retornar aqui e, novamente, eu saí aqui pela conexão de saída. Então, ele trocou calor aqui com o fluido do casco e saiu aqui. Então, nós vimos aqui já esses componentes, né? O carretel, chapa divisora de passes, conexões de entrada, saída. Temos também aqui pequenas tomadas de instrumento, né? Que pode ser usada para conectar instrumentos, PSVs, pode ser indicador de temperatura, indicador de pressão e tomadas também para poder, tomadas de serviço, né? Para poder realizar testes hidrostáticos durante a manutenção do equipamento. Aqui nós temos um espelho, né? Que é onde está fixado os tubos do feixe tubular e temos também o casco. Então esse espelho ele suporta aqui os tubos do feixe, né, que são mandrilados e alguns soldados ao espelho, e ele é inserido aqui no casco do equipamento, e seu flange fica aqui ressaído, né, ressai no diâmetro do casco, para que ele possa ser apertado entre o casco e o carretel. Então, esse espelho aqui, ele vem com uma junta interna, que vem por dentro do feixe, e uma junta externa que entra aqui no flange do carretel. Então, quando apertado, ele é vedado pelo lado do casco e é vedado também pelo lado aqui do fluido dos tubos. Então, temos aí um espelho, e esse espelho, né, ele faz parte do feixe tubular. Esse feixe tubular, ele possui um espelho fixo, um espelho flutuante. Por que flutuante? Porque neste caso aqui, esse permutador, ele trabalha com uma variação de temperatura, um ΔT, um pouco alto. Então, geralmente, esses equipamentos que o projeto prevê uma dilatação térmica dele em operação, eles trabalham com esse tipo de feixe, né? Com esse tipo de feixe, com espelho flutuante, com cabeçote flutuante. Então, nós temos aqui as chicanas. Essas chicanas, ela tem duas funções, né? Que são as chicanas. Ela tanto faz a sustentação dos tubos, naquele esqueleto do feixe tubular, como também
ela dá direcionamento ao fluido do casco. Porque quando o fluido do casco entra no casco, vamos simular aqui, né? Ele vai entrar aqui por essa conexão inferior, então quando ele entrar, ó, ele encontra essas chicanas e vai fazer esse percurso aqui, para poder circular o maior tempo possível aqui no casco e depois sair aqui na conexão de saída. Então, à medida que ele vai fazendo esse percurso aqui, ele vai trocando calor com o fluido que está circulando dentro dos tubos. Então, é muito importante, né, sabermos o princípio de funcionamento do permutador de calor para podermos inspecionar. Porque, por exemplo, se eu sei que aqui é a conexão de entrada do casco, se eu tiver uma possibilidade, né, de ter erosão aqui no casco, vai ser onde? Vai ser exatamente aqui na entrada, onde o fluxo vai ter incidência aí no casco. Geralmente, né, esses feixes tubulares, ele possui uma chapa que chama chapa defletora. A função dessa chapa é exatamente isso, é defletir, é proteger, é espalhar o fluxo que vai entrar ali pelos cascos para que ele não tenha incidência direta nos tubos, né, do feixe tubular. Porque os tubos do feixe tubular geralmente têm uma espessura baixa, né? Esses tubos ele tem em torno de 1,6 milímetros de espessura, depende muito do projeto e da bitola de cada feixe, né? Que nós chamamos de BWG. Em outra oportunidade a gente entra em detalhes nessa parte de materiais. Então, nós temos aqui o feixe tubular, que é composto de chicanas, temos também os tirantes, que são chapas que seguram, né, amarram as chicanas e dão segurança, dão rigidez ao feixe tubular. E temos os espaçadores, que ficam aqui entre as chicanas, que eles são uns tubos, né, que são cortados, até se parece um pouco com o tubo, às vezes até do mesmo material do feixe tubular, e ali dentro tem umas barras, né, que faz a fixação ali do feixe tubular. Então, esses espaçadores, eles ficam entre as chicanas e a função dele é simplesmente estrutural. Por que é bom sabermos disso? Porque, às vezes, durante a operação de retirada e inserção do feixe, às vezes pode amassar um espaçador e as pessoas confundem. Isso pode ficar assim, confundem com o tubo. Na realidade, os espaçadores, eles só têm essa função ali estrutural, entendeu? Então, não tem problema. Às vezes, ele tem um pequeno empeno ou, às vezes, uma pequena moça nesses espaçadores, tá bom? Então, temos aqui o feixe, os espaçadores, né, as chicanas, já falamos. Aí temos o espelho flutuante, que é do lado oposto aqui. O espelho flutuante é similar ao espelho fixo. A forma de fixação dos tubos também é a mesma, por mandrilagem, às vezes também solda de selagem, quando equipamentos trabalham com fluidos gasosos. Geralmente eles são selados ali, para não ter possibilidade de vazar, né, de vazar gás. E temos também aqui a tampa do espelho flutuante, que também chamamos de cabeçote flutuante. Aqui tem a nomenclatura em inglês, né, que é float tube sheet. Então, nós temos aqui que é a tampa do espelho flutuante. E temos a tampa do casco, que é esse daqui que fica na área externa, né? Então, a tampa do casco, ela só tem uma junta aqui entre o casco, né? O flange do casco com o flange da tampa, aqui possui uma junta, e eles estão apertados aqui, a vedação do casco é feita aqui. E o cabeçote flutuante, ele é vedado aqui junto ao espelho flutuante. Também ele tem um flange aqui, tá vendo? E ele, apertado por esse flange, possui também uma junta de vedação aqui para que não haja vazamento do fluido do tubo para o lado do casco. Então, durante a operação, né, esse feixe ele sofre pequenas dilatações e esse espelho ele movimenta um pouco nesse espelho juntamente com o cabeçote. Então, nós temos aqui os olhares também, né? Vemos aqui esse olhar aqui na tampa do casco, vimos aqui um olhar também na tampa do espelho flutuante, que são olhares para movimentações de carga, né? Quando o equipamento para manutenção, nós utilizamos esses olhares para fazer manutenção de carga. Então, nós vimos aqui, né, os componentes do permutador de calor, a função de cada componente, né, nós vimos que cada componente ele tem uma função, e vamos falar sobre informações técnicas. Essas informações técnicas de todo e qualquer equipamento nós encontramos não só no desenho de projeto, como também no seu datasheet, ou seja, na sua folha de dados. E essa folha de dados é muito importante nós consultarmos ela antes de realizar a inspeção. Por quê? Porque nessa folha de dados é que vai me dizer quais são as conexões de entrada, de saída de fluido, qual a temperatura do fluido na entrada, qual a temperatura do fluido na saída. Então, todas essas informações técnicas nós encontramos na folha de dados do equipamento. Por isso, é importantíssimo nós consultarmos esse documento antes de iniciar a inspeção. Agora, vamos passar para a inspeção propriamente dita. Vamos considerar o seguinte, né? Vamos considerar que nós estamos num projeto novo ou nós estamos em qualquer indústria e vamos receber um equipamento novo. Este equipamento, de acordo com a NR13, ele precisa sofrer uma inspeção de segurança inicial. Ele já foi liberado na fábrica, foi testado na fábrica, foi acompanhado todos os requisitos de fabricação, de controle de qualidade, só que agora ele chegou na empresa, ele chegou na indústria onde ele vai operar. Então, de acordo com a NR13, a inspeção de segurança inicial deste equipamento só pode ser feita no seu local definitivo de instalação. Então, esse local definitivo de instalação é onde nós devemos iniciar a inspeção de segurança inicial. O equipamento chega, ele chega no recebimento. Ele é feito uma inspeção no recebimento? Sim, é feita uma inspeção no recebimento. Mas essa inspeção de recebimento, o objetivo dela é verificar se houve algum dano no equipamento, se os componentes que constam, né, no packing list, se está ali, os estojos,
todos os componentes que foram comprados, que acompanham ali o permutador de calor, às vezes juntas, sobressalentes. Então, tudo isso é verificado na inspeção de recebimento. Mas a inspeção de segurança inicial só é realizada com o equipamento em seu local definitivo de instalação. Se for numa planta industrial, lá na planta, no seu local definitivo. Se for num módulo de plataforma, na sua base, que já foi feita ali, que já foi liberada pela equipe de estrutura, onde o equipamento vai ser instalado. Então, essa inspeção de segurança inicial, ela é composta por dois exames, um exame visual interno e um exame visual externo. O equipamento é novo, Nilton. Precisa ser realizado isso? Sim, precisa ser realizado, porque isso é um cumprimento normativo. Por mais que esse equipamento tenha sofrido inspeção na fábrica, ele necessita que seja feita essa inspeção de segurança inicial no seu local definitivo de instalação. E essa inspeção de segurança inicial, neste equipamento novo, ela é composta de um exame interno e um exame externo. Geralmente, esse exame externo, quando estamos assim falando de uma planta nova ou de um equipamento chegando na planta para ele entrar novo e depois vir a operar, nós executamos essa inspeção externa. É comum, é uma boa prática recomendada durante a fase de comissionamento da unidade. Por que isso? Porque durante o comissionamento, nós vamos ter que estar com os instrumentos calibrados, vamos estar com todas as tubulações conectadas. Não é simplesmente você colocar um equipamento na base e começar a fazer a inspeção dele, atende a NR13 porque ele está no seu local definitivo. Não. Imagina se você inspeciona um equipamento e a tubulação dele não está conectada. Aí, quando a equipe de tubulação for montar um flange, bate ali e danifica a área de vedação do permutador ou de qualquer outro equipamento. Então, como é que nós vamos verificar isso? Se nós já emitimos um relatório garantindo que o equipamento está em boas condições. Então, por isso, é uma boa prática nós realizarmos a inspeção de segurança externa quando o equipamento está já na fase de comissionamento. Por quê? Porque na fase de comissionamento tem uma etapa anterior que tem que estar concluída, que chama-se completação mecânica. Então, quando a completação mecânica de um sistema está pronto, significa que a tubulação já está montada, que todos os instrumentos já estão montados, que se aquela tubulação possui isolamento térmico, já foi isolado, se aquela tubulação já foi pintada, se ela tem revestimento externo de pintura, ela já está pintada. Então, por isso que é uma boa prática executar o exame externo na fase de comissionamento. E o exame interno? O exame interno, assim que o equipamento for colocado na base, nós já podemos realizar para adiantar nossos prazos, porque às vezes nós estamos num projeto com prazos apertados, às vezes pode ser uma parada de manutenção que ali parou para trocar aquele equipamento e você precisa ganhar tempo com isso. Então, assim que aquele equipamento é posicionado na base, você já pode fazer sim o seu exame interno. Então, o exame interno consiste de uma inspeção visual do equipamento. Você vai fazer um visual no equipamento e ver se ele foi bem condicionado da fábrica, do fabricante, né, até o local onde ele chegou, na indústria onde ele vai ser instalado, num módulo onde ele vai ser instalado. Imagina, às vezes, você não tem ideia quantos meses pode levar de um equipamento chegar em determinado local. Por exemplo, hoje nós temos muitos projetos, né, da Petrobras sendo executados na China, em Singapura, e esses equipamentos têm que sair daqui e ir para Singapura. Então, tem equipamentos que são fabricados aqui no Brasil e vão para Singapura, tem equipamentos que são fabricados na China, vêm aqui para o Brasil, são montados aqui no módulo e são enviados para Singapura. Então, tem diversas situações, como também em refinarias e indústrias químicas. Então, nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas são muitas as opções que se tem de compra e venda de equipamentos, de locais de fabricação, de locais de instalação, que requer um período de tempo. Então, meu objetivo, quando eu faço a inspeção visual, é ver as condições desse equipamento, porque apesar dele ter sido aprovado lá na fábrica, durante esse período de tempo, da aprovação dele da fábrica até a inspeção de segurança inicial, pode acontecer várias coisas. Então, nosso exame visual, né, deve ser feito com muito cuidado e visando aí ver as condições do equipamento, principalmente a preservação dele. Existem equipamentos, né, que, por exemplo, até contratos, né, que no caso de permutadores de calor, né, que é o nosso caso aqui, ele vai vir testado e montado de fábrica. Então, nós não vamos poder sacar os componentes dele para reinspecionar. Então, nesse caso, nós podemos fazer uma inspeção no local de instalação através de uma boroscopia. Podemos usar um boroscópio como auxílio para acessarmos aquelas partes que nós não temos acesso, que nós não podemos abrir para acessar e fazer uma inspeção visual. Então, podemos utilizar, né, de recursos como boroscopia para nós estarmos verificando as condições de preservação do equipamento. No exame visual externo, né, como eu já falei, nós comumente, né, uma boa prática fazer isso na fase de comissionamento, verificamos toda a condição externa do equipamento, válvula de segurança, indicadores de pressão, isolamento, base, se a base possui fireproofing, se já foi instalado. Então, todos esses detalhes, aterramento elétrico, chumbadores da base, se estão colocados, se a base é soldada ao piso, se conta-se soldado, se a solda já está liberada pela equipe, né, de estrutura e também de controle de qualidade. Então, tudo isso nós verificamos no exame visual externo.
tem uma dúvida, né? Nós precisamos fazer um relatório de inspeção interna e outro relatório de inspeção externa? Não necessariamente. O relatório de inspeção de segurança inicial, que chama-se de RISE, ele é composto, né, de um exame interno e de um exame externo. E você pode, sim, usar um único relatório para fazer esse relatório de inspeção de segurança inicial, o RISE. Também existem empresas que fazem um relatório separado, faz um relatório de inspeção interna, faz um relatório de inspeção externa e depois junta os dois, isso aqui é o RISE. O importante é que a inspeção de segurança inicial seja realizada através de um exame interno e um exame externo. Então, esses dois exames têm que fazer parte da inspeção de segurança inicial, seja de um permutador ou seja de qualquer outro vaso de pressão. É exigido isso através da norma NR13. Agora nós vamos falar de uma segunda inspeção, né? Essa segunda inspeção chama-se inspeção de segurança periódica. Quando que ela é realizada? Ela é realizada depois que o equipamento entra em operação. Tem um detalhe que eu terminei não falando, né, na parte do exame externo, que eu vou voltar aqui, está até aqui no meu lembrete, no meu mapa mental, que é em relação à medição de espessura. Que a medição de espessura, existem equipamentos que possuem pontos de controle, né, o profissional legalmente habilitado, o PH, o PLH, como chama, ele define alguns pontos que ele vai controlar, que ele vai monitorar a espessura do equipamento ali durante a sua vida útil, para ele estar calculando a vida útil do equipamento. Isso é previsto em equipamentos onde há uma previsão, né, de projeto que ele tenha uma determinada taxa de corrosão. Então, é feito um acompanhamento através de medição de espessura. E é uma boa prática fazer a inspeção inicial, né, a medição de espessura inicial com um equipamento novo. Por que isso? Porque nem sempre a espessura nominal, a chapa foi feita com 12 milímetros e meio, uma chapa de meia polegada, mas nem sempre aquela chapa vai vir certinho, às vezes ela vem com uma sobreespessura de corrosão, às vezes aquele ponto não está com 12,5, está com 13 milímetros. E se nós não fizermos essa medição de espessura inicial, nós, na próxima inspeção, na próxima medição, ou seja, durante a inspeção de segurança periódica, talvez vai nos dar uma taxa que não vai ser a taxa de corrosão real naquele ponto. Por isso que é importante nós estarmos medindo espessura, né, durante a inspeção externa inicial desse equipamento. Agora vamos à inspeção de segurança periódica. A inspeção de segurança periódica nós realizamos depois que o equipamento entra em operação. Esse exame pode ser um exame externo ou um exame interno. Agora, diferente do RISE, esses são realizados separadamente. Por quê? Realizados separadamente. Porque na NR13 nós temos prazos de inspeção diferentes para a inspeção interna e para a inspeção externa. Então, neste caso, ela pode ser feita separadamente, a inspeção externa da interna. Mas, em ambos os casos, né, o equipamento já entrou em operação e estaremos realizando aí para atender o prazo da NR13. Então, no exame interno, que geralmente, né, independente da categoria do equipamento, ele tem um prazo maior do que o da externa, nós inspecionamos, né, abrimos o equipamento para fazer a inspeção interna e durante essa inspeção, durante esse exame interno, nós podemos fazer um exame visual do equipamento, também aproveita-se para fazer a execução de ENDs, né, de ensaios não destrutivos. Esses ensaios são definidos, né, pelo PLH, pelo profissional legalmente habilitado, baseado em quê? Baseado nas informações de processo do equipamento, baseado no histórico de outras unidades, baseado no fluido de processo, se ele é corrosivo, se ele não é, se ele pode atacar o material, gerando corrosão sob tensão ou não. Então, varia muito de processo para processo, de material para material e de equipamento para equipamento. Então, quem define se vai ser realizado algum ensaio não destrutivo ou não é o PLH da unidade. Durante a execução desses END, ou talvez durante o exame visual interno, caso seja detectado alguma descontinuidade, ou seja, alguma descontinuidade relevante, que seja necessário efetuar um reparo, por exemplo, foi detectada uma corrosão alveolar isolada ali, aquele alvéolo necessita fazer um enchimento com solda. Então, nesse caso, o PLH vai ter que elaborar um projeto de reparo. Então, esse projeto de reparo vai ser elaborado em função da descontinuidade, do defeito, do que foi encontrado ali no equipamento que necessite um reparo ou que necessite uma alteração. Às vezes, aquele equipamento, por exemplo, o feixe tubular, né, do permutador, ele foi sacado e rompeu as soldas de alguns tirantes ou de alguns espaçadores. Então, vai precisar ser feito um reparo. Então, vai ser feito um reparo com solda. Então, o PH vai e emite um projeto de reparo. Então, nesses casos aí, com certeza, antes de ser executado o reparo, o PH vai avaliar, né, o PLH vai avaliar e emitir esse procedimento. Depois desse exame interno, nós emitimos um relatório de inspeção interna. No caso de permutadores de calor, nós temos uma condição diferente, que é a realização de teste hidrostático. Esse teste hidrostático, né, nós precisamos realizar por quê? Porque quando nós abrimos um permutador de calor e sacamos o feixe tubular dele para ser inspecionado, nós perdemos ali a vedação daquelas juntas, né? Então, geralmente,
aquelas juntas são trocadas, são todas trocadas. E nós precisamos retestar o equipamento para quando ele volte a operar, nós tenhamos estanqueidade naquelas regiões que estão ali com junta de vedação. Então, é muito importante, né? Isso aí é um requisito, a realização de teste hidrostático, no caso de permutadores de calor. Então, esse relatório de teste hidrostático, nós ilustramos através de registro fotográfico, nós também anexamos os certificados dos manômetros, do registrador de pressão, se for o caso, nós medimos também a temperatura da chapa na hora do teste, nós verificamos também a qualidade da água, por quê? Tem equipamentos que eles têm restrições de temperatura da água. Os equipamentos, por exemplo, de aço carbono, né, comum, que não seja normalizado, ele pode sofrer fratura frágil a uma temperatura aí abaixo de 15 graus, né? Então, nós sabemos que mesmo aqui no Brasil, né, nós temos temperatura na região sul e sudeste bem abaixo de 15 graus no período aí de inverno. Então, nós precisamos estar medindo a temperatura, né, durante os testes hidrostáticos. E também a qualidade da água, porque nós temos equipamentos que temos restrições de cloretos, né? A água pode vir com teor de cloretos muito elevado e atacar os aços inox, por exemplo, os aços inoxidáveis austeníticos, eles são atacados pelo cloreto e pode vir a gerar aí corrosão sob tensão, né? Então, por isso, a qualidade da água também é algo importantíssimo que nós temos que estar verificando antes da realização do teste. E, geralmente, né, nós, quando se trata de equipamentos onde são o casco ou os tubos de aço inoxidável, nós anexamos ao nosso relatório, né, o certificado de qualidade da água, né? Em relação ao exame externo periódico, né, também é a mesma condição do interno, existe uma periodicidade na NR13, que mais à frente nós vamos aprofundar, vamos falar sobre categorias, né, de equipamento, prazos de inspeção. Numa outra aula específica eu vou falar especificamente sobre isso, então eu vou detalhar para vocês como que a gente categoriza e o que é que essa categoria beneficia ou não, né, na parte de inspeção, na parte de manutenção desses equipamentos. Então, eu vou fazer uma aula específica sobre isso, né? Vocês podem me cobrar que eu vou fazer essa aula sim. Então, no exame externo, nós vamos fazer um exame visual, está verificando, né, toda a parte, se o equipamento é isolado, se o equipamento é pintado. Geralmente, aproveitamos essa oportunidade para fazer a medição de espessura, né, naqueles pontos de controle que nós medimos lá na inspeção de segurança inicial, e aí nós vamos, com a medição de espessura periódica, calcular a taxa de corrosão que houve nesse período e fazer aí uma simulação da vida útil provável desse equipamento. É comum também, né, fazer a calibração dos dispositivos de segurança. Quando o equipamento para, né, para fazer a inspeção interna, a gente aproveita a oportunidade e calibra os dispositivos de segurança, calibra a válvula de segurança, também o indicador de pressão, nós calibramos, né, nessa fase aí, quando vai fazer esse exame interno. E mesmo em operação, é possível, em operação, sem retirar o equipamento de operação, fazer a calibração de instrumentos? Sim, depende muito do projeto. Tem equipamentos que ele foi projetado com dois dispositivos de segurança. Então, a gente pode bloquear um e retirar um outro para manutenção, normalmente. Depois que aquele retornar da manutenção, da calibração, podemos colocar ele operando, bloquear o outro, retirar o outro e calibrar. Então, isso é possível, depende da configuração do processo, né, de como está onde está localizado os nossos dispositivos de segurança. Mas é possível sim. Então, agora nós vamos ver aqui a inspeção de segurança extraordinária. A inspeção de segurança extraordinária, ela geralmente ocorre, né, com a parada do equipamento, a parada da unidade. Por quê? Porque houve algum problema, né, para ter aquela inspeção extraordinária. O nome já está dizendo, se é extraordinário, porque nós não estávamos esperando parar naquele momento, inspecionar aquele equipamento naquela determinada data, diferente da inspeção periódica, que é planejado, que é parado em função das datas, dos prazos estabelecidos na NR13. Então, a inspeção de segurança extraordinária, às vezes, parou a unidade para fazer limpeza de um filtro e a gente aproveitou essa oportunidade e realiza a inspeção de segurança extraordinária daquele equipamento. Que, por exemplo, tem filtros de água, né, que são enquadrados como NR13. Então, esses equipamentos, às vezes, periodicamente, ele pode ser retirado de operação simplesmente para ser feita limpeza ou para troca do elemento filtrante. Então, nesta oportunidade, nós fazemos uma inspeção de segurança extraordinária. Essa inspeção, né, ela pode ser uma inspeção específica e para ser uma inspeção específica, nós vimos um motivo da parada do equipamento. Qual foi o motivo da parada do equipamento? Por exemplo, no caso de um permutador de calor, se ele parou porque um fluido estava contaminando outro fluido de processo, então nós vamos parar para fazer o quê? Realizar um teste hidrostático, para descobrir quais são os tubos que estão furados, que estão dando passagem de um fluido do casco para o lado dos tubos. Então, é muito importante saber o motivo da inspeção extraordinária. Temos também uma inspeção específica, né? Uma inspeção específica, por exemplo, no caso do filtro. Ele parou para uma troca do elemento filtrante. Então, a gente vai fazer uma inspeção específica ali, examinar o elemento filtrante, se realmente precisa trocar, vamos colocar. No caso de permutador de calor, já citei, né? Às vezes pode ser uma obstrução nos feixes, nos tubos. Às vezes tem tubos que trabalham com água de resfriamento e essa água não teve um tratamento adequado durante aquela campanha da unidade. Aí chega a obstruir os tubos e aí a diferença de temperatura já não está ocorrendo a eficiência térmica esperada. Então, às vezes é necessário parar um equipamento
para ser feita uma inspeção específica. Essa inspeção específica é verificar a limpeza dos tubos. Então, no caso do permutador, pode ser parado e aberto apenas a tampa do carretel. Aí ali nós inspecionamos e vemos a condição do feixe tubular. Se os tubos estiverem obstruídos, vai ser necessário fazer o quê? Um hidrojateamento daqueles tubos e depois colocar ele para operar novamente. Então, a inspeção, né, de segurança extraordinária pode sim ser uma inspeção específica, se o fato que gerou aquela inspeção extraordinária foi especificamente naquele equipamento. Entendeu? Então, às vezes a gente faz uma inspeção extraordinária porque parou uma unidade e às vezes nós fazemos uma inspeção extraordinária porque aquele equipamento apresentou uma determinada falha. Então, como estamos falando aqui de permutadores de calor, né? Então estamos citando especificamente trocador de calor, vamos imaginar que furou um tubo em operação. Então, esse tubo ele é identificado através de um teste hidrostático e após esse teste hidrostático nós vamos o quê? Eliminar esse tubo através de plugueamento. Esse tubo ele é degolado pela parte interna e ele é plugueado no espelho e o equipamento retorna em operação. Ah, Nilton, mas pode pluguear vários tubos no permutador? Depende da quantidade. Depende muito da quantidade de quantos tubos esse permutador tem e de quantos tubos serão plugueados. Mas a regra geral diz que só pode ser plugueado no máximo 10% por cada passe. Porque senão esse equipamento vai perder a eficiência térmica dele. Mas isso são regras, né? E às vezes essas regras têm exceções, a depender da necessidade do equipamento no processo, ele pode retornar para operar, mesmo com a deficiência térmica, até que seja feito construído um novo feixe tubular e substituído aquele feixe naquele permutador. Então isso é bem específico, mas pode ser plugueado, pode ser vários tubos plugueados, pode sim. Pode, depende muito da situação. Então, os problemas encontrados, né? Nós podemos encontrar vários problemas durante uma inspeção em permutadores de calor ou até em qualquer outro vaso de pressão. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, só de alguns problemas encontrados em equipamentos novos, tá, pessoal? Isso mesmo, equipamentos novos. Prestem bastante atenção, porque essas fotos que eu vou mostrar aqui foi durante uma inspeção de segurança interna inicial. Então, prestem atenção. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre problemas encontrados. Como eu expliquei para vocês, né, na realidade, vamos focar na inspeção de segurança inicial. Só para todos terem uma ideia, né? O esperado por todos nós, né? Também pela empresa, seja a empresa qual for, o projeto que você esteja trabalhando, é receber equipamentos e durante a inspeção de segurança inicial, você não encontrar problemas. Mas, infelizmente, né? Nós não vamos focar aqui nos motivos, porque são diversos, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, né? Eu vou citar a minha experiência, mas eu tenho certeza que muitos outros profissionais, né, que trabalham também aí na área de inspeção, têm experiências diferentes, mas eu vou citar especificamente no ramo que eu estou trabalhando hoje, que é na área de óleo e gás e em construção, né, de plataformas aí para trabalhar na área offshore. Então, hoje nós temos muitos fornecedores, né, fora do Brasil, principalmente os equipamentos de caldeiraria pesada, muitos têm sido feitos na China, alguns no Vietnã, outros na Coreia, alguns na Alemanha. Vasos menores que acompanham válvulas são feitos na Itália, em subfornecedores de válvula. Então, se eu for detalhar por tipo de equipamento aqui, todos vão ver que existe uma diversidade muito grande, características diferentes de fornecedores. Os próprios inspetores, né, internacionais, eles às vezes se utilizam de critérios diferentes, nosso aqui do Brasil, por desconhecer também as normas regulamentadoras brasileiras, especificamente a NR13, né? Então, são diversos fatores, são diversos motivos que, durante a minha mentoria, né, eu consigo explicar, detalhar isso para cada profissional de acordo com a área de trabalho dele, qual o setor que ele tem trabalhado hoje, né? Então, eu vou citar aqui, como eu disse, alguns problemas encontrados, especificamente de inspeção de segurança inicial em equipamentos da área offshore. Então, vou citar aqui alguns exemplos, né? Nós podemos ver aqui nessas primeiras fotos que durante, né, a inspeção do equipamento foi observado que os estojos dele, né, apresentaram aí uma oxidação, né? Alguns sim, outros não. Em alguma parte vocês podem observar aí que não é 100%, né, como nessa primeira foto aqui, as porcas estão bem conservadas, mas aqui na parte das roscas já começou a oxidação. Também aqui, ó, na cabeça do parafuso, né, já oxidado. E imagine, esses acessórios, né, eles vão para alto mar, vão para a atmosfera marinha, onde a agressividade é muito maior do que aqui, nesse período que eles se encontram onshore, né? Às vezes ainda no recebimento e às vezes ainda em fase de montagem na unidade. Então, este estojo, né, especificamente, na especificação dele, ele é para vir revestido com zinco e níquel. E o níquel, ele ajuda, né, ele fortalece o material, protege contra a corrosão. Então, nós vemos aqui
fizemos aqui uma breve inspeção com o PMI, né? Esse PMI ele é um identificador de ligas. Antigamente nós fazíamos através de teste por ponto, né, pingando soluções, e ali fazendo aquela análise, é magnético, não é, depois ia pelas coloração, se tem níquel, se não tem, se tem molibdênio, até chegar no material, né? Mas hoje nós temos já aparelhos aí modernos, né, como é esse daí que está mostrando na foto, onde descreve aqui as ligas que foram detectadas nesse revestimento. E nós vemos aqui que o zinco aparece, mas o níquel não. Então, nesse caso, esse material foi fornecido sem o revestimento correto. E por isso ele apresentou prematuramente princípios já de corrosão, né? Então, neste caso aqui, gerou um transtorno, porque eles são estojos enormes, pesados, né, que são de vasos de pressão. Esses não são especificamente de permutadores, mas acontece também, já aconteceu com estojos de permutadores, esse mesmo problema. Então, tivemos que encaixotar tudo, mandar para o vendedor, fazer nota de saída. Então, é uma complicação muito grande para o vendedor ir e revestir novamente. Nesse caso aqui, o vendedor, o fornecedor, ele era aqui do Brasil, né, era de São Paulo. Então, nós tivemos que enviar daqui do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas é um transtorno muito grande, atrasa na obra, porque tem que esperar o retorno dos parafusos para poder fechar os equipamentos, para poder concluir a nossa inspeção de segurança inicial. Então é muito complicado. Então esse é um tipo de problema, né, que nós podemos detectar aí na inspeção de segurança inicial, só a título de experiência, de conhecimento para vocês, né. Vamos aqui uma outra ocorrência, né, que nós tivemos nesse caso aqui, dá para ver que é no permutador de calor, também de um fornecedor local, né. E o que é que houve aqui? Nós podemos ver, né, o equipamento ele é todo de aço inoxidável, é austenítico, né? E houve contaminação interna, né? Aqui parece até que ele foi esmerilhado com algum disco de aço carbono ou com um disco contaminado, né? Pode ter deixado na superfície e contaminou com aço carbono. E o que é que acontece? Talvez você se pergunte, por que o inspetor lá na fábrica, na inspeção final, não detectou isso? É simples, porque provavelmente essa oxidação aqui, o que é que ocorreu? Foi utilizado um material contaminado ou um disco errado e contaminou aqui a superfície. Só que quando contaminou, a superfície estava esmerilhada. E quando está esmerilhado ali, você não dá para perceber que existe uma contaminação ali. A não ser que você faça um ataque com sulfato de cobre ou com ácido nítrico, que não é o caso. As pessoas não vão sair atacando o material para ver se tem contaminação. Então, nesse caso aí, ela oxidou após a realização do teste hidrostático, quando o equipamento já se encontrava fechado. Mas por que nós detectamos aqui na inspeção de segurança inicial? Porque nós fizemos um exame por boroscopia. Então, esse equipamento já chegou na unidade e nós fizemos a inspeção complementar com o equipamento no seu local definitivo de instalação, né, e detectamos essa oxidação. Tanto no cabeçote, né, como podemos ver aí nas fotos, como também aqui na região do espelho, aqui, ó, próximo aos tubos, tá vendo? Na região do espelho aqui temos contaminação aqui com ácido carbono. Então, nesse caso, o vendedor foi contactado, né, fornecedor aqui do nosso país, e ele deslocou uma equipe, subcontratou uma equipe, e essa equipe veio aqui e fez uma limpeza química, fez uma decapagem, uma passivação no equipamento. Depois nós reinspecionamos e o equipamento foi aprovado. Então vimos aí um outro problema, né, nesse caso, num permutador de calor, de casco e tubo, que foi detectado durante a inspeção de segurança inicial, mostrando assim a importância dessa inspeção quando o equipamento se encontra no local definitivo de instalação. Esse aqui foi um outro caso, para mim, eu acho que foi o mais crítico, assim, né? Um dos mais críticos que eu detectei, né? Isso aqui eu estava fazendo uma inspeção visual no casco no permutador de calor, e depois que sacou o feixe tubular para a gente fazer a inspeção do casco no local definitivo de instalação, né? Eu observei que essa solda longitudinal tinha duas indicações aqui e que a solda circunferencial tinha uma indicação maior, assim, demonstrando que havia profundidade aqui. Então eu solicitei um ensaio, solicitei que fosse realizado um ensaio com líquido penetrante, nós fizemos esse ensaio, e aqui está a revelação, né? Duas trincas superficiais na solda longitudinal. Essas trincas elas foram removidas com poucos esmerilhamentos. No entanto, esta maior aqui aprofundou bastante no material e teve que ser feito um enchimento com solda nesse local, ou seja, foi feito um procedimento de reparo, né, e feito um enchimento com solda. Então, foi outro transtorno. Por quê? Porque esse fornecedor ele teve que enviar soldador, teve que enviar inspetor de solda, teve que enviar inspetor de ensaios não destrutivos e uma equipe para abrir e testar o equipamento novamente e entregá-lo em boas condições. Então, vimos aí, né, como que é importante realizar essa inspeção de segurança inicial. É lógico que neste caso aqui específico, jamais era para o equipamento, para nós detectarmos um equipamento com uma descontinuidade dessa na inspeção de segurança inicial. Por quê? Porque fica claro, né, nesse exame visual que houve uma falha no controle de qualidade na fábrica, que essa descontinuidade era para ter sido detectada em fábrica. Então, finalizamos aí os slides, né, e nós vimos, né, o quão é importante você, PH, você que atua como técnico de inspeção, está realizando essa inspeção de segurança inicial com muito cuidado
não confiando simplesmente no controle de qualidade de fabricação, e sim na sua experiência, na experiência passada, nas lições aprendidas de outros projetos, de paradas. Então, por isso que é muito importante nós estarmos atentos e não ficarmos dispersos ou não dar muita atenção, pensando que porque o equipamento é novo, nós não vamos encontrar problema. Não façam isso. Inspecione o equipamento novo da mesma forma que você inspeciona um equipamento que já está operando há tempos. Tá ok? Então, eu espero ter contribuído aí, né, com esse exemplo, com esses problemas aí encontrados. E, com certeza, na minha mentoria, eu entro em mais detalhes, porque por mais que essa aula aqui foi longa e tudo, mas durante a mentoria, eu vou especificar, eu vou entrar em tipo de corrosão, eu vou entrar em pormenores que aqui nessa aula não tem tempo suficiente para fazer, e também eu vou me adaptar à situação de cada pessoa, de cada mentorado, entendeu? Então, se você é da área de petroquímica, eu vou lhe ajudar nessa especialidade que você trabalha, entendeu? Se você é da área offshore, eu também vou te ajudar nessa área. Vou te explicar como funciona os processos. Hoje, a maioria das plataformas hoje que temos aqui são da Petrobras. Então, a Petrobras não só trabalha com NR13, mas trabalha com especificações técnicas, que são obrigatórias, que são contratuais. E essas especificações técnicas, elas têm exigências além da NR13. Então, tudo isso eu passo pessoalmente, né, nessa mentoria para as pessoas interessadas, tá bom? Então, continua me seguindo aí no YouTube, e se tiver interesse, né, na minha mentoria, é só clicar aí no link aí da bio, ok? Obrigado aí a todos.